Seja bem-vindo a este vídeo treinamento. Nele, nós vamos ver o funcionamento de um equipamento muito importante na operação ferroviária, o AMV, Aparelho de Mudança de Via. Fique ligado. Agulhas, contra-agulhas ou encosto da agulha, aparelho de manobra, trilhos de enlace ou de ligação, coração ou jacaré, calços, coxins e contratrilhos. A união desses componentes cria um aparelho fundamental para a operação das ferrovias, o AMV. Alguém aí já imaginou como seria a ferrovia sem o AMV? Pois é, seria muito complicado. O AMV é uma daquelas ideias simples que faz a vida da gente ficar muito mais fácil. Por causa dos frisos da roda, mudar um trem de via seria muito complicado sem o AMV. Para que o friso tenha passagem livre, o trilho precisa ser interrompido e ter canais por onde esses frisos possam passar sem danos. E isso fica resolvido com o AMV. E melhor ainda, o AMV é um equipamento fácil de ser operado. Tão fácil que em poucos segundos eu vou mostrar para vocês. Inverta a taramela da via, abra o cadeado, pise na alavanca e solte a trava, inverta a posição da alavanca, pise para travar, fecha o cadeado, confira se a pressão na alavanca, faça uma inspeção visual da agulha. Pronto, eu não falei que era fácil? Bom, agora que vocês já sabem operar o AMV, bom trabalho. Obrigado e até o próximo treinamento. Gente, é claro que isso foi uma brincadeira, mas por trás dessa brincadeira tem uma ideia muito importante. Por mais fácil que seja operar um AMV, a sua correta operação, dentro de todas as normas e procedimentos, é que vai garantir a segurança da operação. E, mais importante que isso, a segurança das pessoas que estão envolvidas na operação, como você, por exemplo. Por isso, sempre siga todos os procedimentos, cheque regularmente seus EPIs e use sempre esses EPIs. Verifique antes da operação a bateria de seu rádio. Ele é fundamental para a operação e para a sua segurança. E sempre que possível, evite atravessar a via perto de um AMV. Pátio é o intervalo entre pelo menos 2 AMVs, um de entrada e um de saída. E se temos 2 AMVs, que é um aparelho para mudança de via, teremos pelo menos 2 vias nesse intervalo. A definição do Hoff é mais completa. Conjunto de linhas com a finalidade de manobrar, formar e desmembrar trens, estacionar material rodante, carga e descarga de vagões. Mas mesmo assim, o princípio é o mesmo. Um AMV na entrada e um na saída, mesmo que esse pátio tenha vários desvios e muitos AMVs para as manobras nessas vias. Existem 4 tipos de AMV: manual, de mola, elétrico e telecomandado. Antes da gente dar uma olhada em cada um deles, deixa eu fazer uma observação importante para que não haja confusão. O AMV elétrico é telecomandado e o telecomandado é elétrico. E eu falei que não era para ter confusão, hein? Mas calma, deixa eu explicar. Esses 2 AMVs são iguais. Os 2 têm acionamento elétrico e a distância, por isso são telecomandados. Os nomes diferentes indicam quem comanda esses AMVs. Os elétricos são comandados pelo CPT, Controlador de Pátio e Terminal, e os telecomandados são controlados pelo CCO, Centro de Controle. E essa diferença faz com que a operação desses AMVs seja feita com procedimentos diferentes, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse nós já mostramos antes, mas foi um pouco rápido, né, gente? Então vamos rever com mais calma. A responsabilidade de posicionar os AMVs manuais de acordo com a licença é do operador de trem, do OFF, TOF, do auxiliar de maquinista ou do controlador do pátio. Antes de você achar que o AMV precisa desse pessoal todo para ser operado, deixa eu explicar. Dependendo do local e da situação, o AMV é operado por pessoas diferentes. Onde houver pessoal de estação, OFF, TOF ou CPT, são eles que normalmente irão operar o AMV. Mas nada impede que o operador ou seu auxiliar operem um AMV no pátio quando necessário. Quando não houver pessoal da estação, essa operação é efetuada pela equipe do trem. Para facilitar a vida nesse vídeo, a partir de agora a gente vai estar sempre falando no operador de trem, mas não se esqueça que o OFF, o TOF e o auxiliar também poderão estar fazendo esse trabalho. Aliás, nesse vídeo, para não atrapalhar o tráfego, todas as operações foram feitas por OFFs. Mesmo assim, a gente vai falar sempre em operador de trem, como eu acabei de falar. Ao se aproximar de um AMV,
o operador tem que parar o trem no marco para manipular o AMV de acordo com a licença. Uma explicação rápida do marco. Ele determina a posição segura para o estacionamento de veículos ferroviários entre duas linhas. Parar depois do marco pode causar uma colisão, porque após o marco, as duas vias começam a se aproximar. Com o trem parado no marco, a operação do AMV manual é feita. A primeira coisa é fazer a segurança do trem, retirando o manipulador do freio automático, a alavanca reversora e todos os outros procedimentos que a situação exigir. Aliás, sempre que o operador for sair do trem, é obrigatório que ele faça a segurança do trem seguindo todas as normas exigidas. Ao se aproximar do AMV, o operador deve fazer uma inspeção visual, procurando algo fora do normal. Essa inspeção visual pode mostrar, por exemplo, o cadeado violado ou ausente, que pode indicar uma sabotagem, a vedação da agulha e, o que é mais importante, a rota. Feita a inspeção visual, a taramela da via é invertida. Um detalhe, não são todos os AMVs manuais que têm esse dispositivo, a taramela. Se o AMV que está sendo operado não tiver a taramela, depois da inspeção visual, a operação segue daqui. Depois de retirado o cadeado, pise na alavanca para liberar a trava. Pise com o pé na mesma direção da alavanca. Se você pisar de lado, a trava pode atingir o seu calcanhar, e quem já fez isso garante, dói muito. Além disso, outra dica é pisar com o pé invertido à posição da alavanca. Se a alavanca estiver para a direita, pise com o pé esquerdo. Isso vai diminuir o esforço e fazer você forçar menos a sua coluna. Depois de liberar a trava, inverta a posição da alavanca, movimentando-a em todo o curso. Certifique-se que a trava de segurança se posicionou corretamente e coloque e tranque o cadeado. Depois de feito isso, pise novamente na alavanca. Ela deve oferecer uma resistência e retornar à posição. Se isso não acontecer, é indicação de algum problema. Por último, e muito importante, faça uma inspeção visual da agulha e certifique-se que ela está completamente vedada no trilho de encosto. Caso essa operação apresente algum problema, a agulha não vedou, não há pressão na alavanca, por exemplo, isso indica que há um problema no AMV, o que pode causar um acidente, e essa situação justifica uma chamada de emergência. Só para lembrar, chamadas de emergência devem ser feitas se acontecer algum acidente pessoal, uma obstrução na linha, um acidente ferroviário, incêndios, enxurradas, danos à propriedade da companhia e outras situações que possam causar sérios riscos ou atrasos ao tráfego. Um AMV defeituoso se encontra nessa categoria. Só tome cuidado de ter critério com as chamadas de emergência. Vamos imaginar uma situação, um pátio com vários desvios. O AMV que você está operando apresentou um problema que você não tem condições de resolver e é um risco ao tráfego. Você faz a chamada de emergência para o CCO? Nesse caso, usando de bom senso, a chamada deve ser feita para o CPT, explicando a situação que irá tomar todas as providências necessárias, talvez até fazendo a chamada de emergência. Pode ser que seja viável esse trem circular por um outro desvio sem causar sérios riscos ou atrasos ao tráfego, que justificaria a chamada de emergência. Use bom senso antes de fazer chamadas de emergência, mas se precisar fazer a chamada, faça. Vamos imaginar uma situação. 2 trens se cruzando em um pátio. O primeiro trem para entre marcos para aguardar o cruzamento com o segundo trem. De quem é a responsabilidade de manipular o AMV para a rota correta? Do operador que está posicionado no marco ou do operador que está no trem com a preferência de circulação? Acertou quem disse que é do operador que já está posicionado no marco. Sempre a operação é feita por quem chegar primeiro ao AMV. Esse operador, após fazer a operação, informa ao trem que se aproxima em sentido contrário que já posicionou o AMV de acordo com a licença dele. E esse operador que está se aproximando precisa, mesmo depois de receber a chamada pelo rádio, conferir a posição do AMV antes da ultrapassagem. Esse AMV tem uma posição pré-estabelecida, de acordo com o sentido de circulação. Ele tem um mecanismo, que eu imagino que vocês já estejam desconfiando que utiliza molas, que permite a sua transposição em posição contrária sem ser danificado. O mecanismo de mola faz com que o peso do trem empurre as agulhas para a posição correta e, ao ser transposto, ele retorne, através do trabalho das molas, à posição original. A aproximação deve ser feita em uma velocidade compatível com a rota pré-estabelecida. Por exemplo,
Se o trem está em um trecho onde a VMA é 50 km por hora e ele vai entrar em um pátio pelo desvio, onde a velocidade é de 29 km por hora, ele deve entrar nesse AMV e ultrapassar toda a composição já a 29 km por hora, permanecendo no máximo nessa velocidade até toda a composição ultrapassar o AMV de saída. Essa sinalização indica que a 300 metros existe um AMV de mola. Antes de passar pelo AMV, o operador precisa verificar se o posicionamento das chaves está correto, e isso é feito através do sinal luminoso. O amarelo significa que o AMV está posicionado corretamente. Vermelho ou apagado indica que há alguma anormalidade. Nesse caso, o operador deve parar e entrar em contato com o CCO e em seguida verificar a condição de travamento e a sua vedação. Caso não haja o travamento, aguarde instruções. Se houver o travamento e com autorização, prosseguir com velocidade máxima de 5 km por hora até que toda a composição ultrapasse o AMV. De uma forma geral, os AMVs de mola não precisam ser manipulados, já que eles se mantêm na posição pré-estabelecida. Mas caso essa posição tenha que ser alterada, o procedimento é simples. Solte o cadeado e inverta a chave. Trave novamente o cadeado. Simples, mas essa operação exige muita atenção. As molas de um AMV de mola geram muita energia. Antes de destravar um AMV de mola, tenha certeza que as molas estão completamente estendidas. Se elas estiverem comprimidas por algum motivo, ao soltar a trava, a alavanca se moverá pela liberação do travamento da mola de forma violenta e pode atingir o operador. Outro cuidado que se deve ter é nunca operar manualmente um AMV de mola assim que um trem passar. As molas podem não ter voltado ainda completamente para a posição estendida e causar o mesmo problema. Mais uma coisa, deve-se evitar ao máximo parar sobre um AMV de mola e é proibido recuar um trem em um AMV de mola sem que a composição tenha ultrapassado o AMV completamente. Isso poderia causar um retrocesso acidental do trem, e isso acontecendo, pela característica do funcionamento do AMV de mola, faria com que o trem desse duas linhas, ou seja, ocupasse as duas vias ao mesmo tempo. Numa situação real, dá para imaginar o que esse retrocesso causaria: descarrilamento e tombamento. Se você não esqueceu o que eu falei no começo desse vídeo, os AMVs elétricos e telecomandados são equipamentos idênticos, com a diferença que os elétricos são comandados pelo CPT e os telecomandados pelo CCO. Para atravessar um AMV elétrico, na aproximação ele deverá solicitar à estação que posicione o AMV de acordo com a sua licença. Já os AMVs telecomandados são automaticamente posicionados de acordo com a licença enviada. Ou seja, sabendo disso, se tudo estiver funcionando 100%, o operador de trem não precisa operar esses AMVs. Se ao se aproximar do AMV o sinal estiver amarelo, isso indica que tudo está correto. Mesmo assim, o operador só pode atravessar o AMV depois da autorização de quem controla esse AMV, o CPT ou o CCO. Se o sinal estiver vermelho ou apagado, pare imediatamente o trem e entre em contato com o CCO e aguarde instruções. Se o operador receber a instrução de operar manualmente esse AMV elétrico, é muito importante que ele corte a energia desse AMV para que ele não possa ser operado remotamente durante a operação. Existem modelos diferentes de AMVs elétricos e nós vamos dar uma olhada em cada um deles agora. Retire o cadeado, abra a tampa e insira a manivela de operação manual invertida para mover o pino. Quando a manivela se encaixar na guia da haste do motor, um pino ficará saliente próximo ao orifício da manivela. Verifique se isso aconteceu porque dessa maneira o corte de energia do AMV foi feito corretamente e você não corre o risco desse AMV ser operado remotamente durante a operação manual. Insira a manivela na posição correta. Confirme o travamento mecânico da máquina de chave na posição em que ela se encontra, normal ou reversa. Essa confirmação é feita girando a manivela até o fim do curso sem movimentar as lanças. Essa posição será usada como referência para a contagem do número de voltas. Quando o comando da chave
for através de botoeiras na estação, é importante que a chave de comando seja posicionada para o lado que se pretende mudar a chave. Gire a manivela 22 voltas e as agulhas se movimentarão para a posição oposta. A contagem das voltas é muito importante, porque com 18 voltas, a agulha já estará encostada no trilho. Nas outras 4 voltas, a manivela gira sem peso, e é isso que faz o travamento. Verifique se a ponta da agulha está totalmente encostada e retire a manivela sem pressionar o pino de corte de energia. Feche a tampa e recoloque o cadeado. Confirme com o controlador do AMV que a operação foi realizada e prossiga a viagem. Retire o cadeado. Levante a tampa de destrave e coloque a manivela no eixo da máquina. Confirme o travamento na posição inicial. Essa posição é utilizada como referência para a contagem das voltas. Movimente a manivela contando cada volta. Esse AMV precisa de 21 voltas e 3/4. Atenção! Depois de 18 voltas, a agulha já deverá estar em contato com o trilho encosto. Porém, são as outras 3 voltas e 3/4 que irão fazer o travamento da agulha. Sem essas 3 voltas e 3/4, o AMV não estará travado. Verifique que a agulha esteja totalmente vedada, retire a manivela e abaixe a tampa sem pressioná-la. Isso é muito importante. Se você pressionar a tampa e prender a presilha, o AMV poderá ser realimentado de energia. Confirme com o agente da estação ou com o CCO que a operação foi realizada. Abra a tampa da máquina de chave que permite a introdução da manivela. Introduza a manivela e certifique-se que a mesma está encaixada e travada no eixo da máquina, dando assim a posição inicial. Essa máquina de chave não possui lingueta, sendo a interrupção da alimentação feita através de um fim de curso internamente. Gire a manivela até ouvir um clique dentro da máquina, garantindo o correto travamento. Verifique se a agulha está totalmente vedada. Retire a manivela e introduza o tarugo no orifício da máquina, trancando com cadeado. E confirme a operação para o CCO. Abra a tampa da máquina de chave. Afaste a guia ou lingueta para a introdução da manivela. A lingueta confirma o corte de energia do aparelho. Gire a manivela até o final do curso. O movimento das engrenagens da máquina é contínuo e leve. Quando a agulha encostar no trilho, continue a girar a manivela até ouvir um clique dentro da máquina, indicando que o rolete encaixou. Após o clique do rolete, continue a girar a manivela por mais 5 voltas para garantir o travamento mecânico da máquina de chave. Ela vai ficar mais pesada. Retire a manivela, verifique se a agulha está totalmente vedada e confirme a operação para o CCO. Para devolver o AMV para o controle remoto, é só retornar a lingueta. Aqui é preciso fazer uma observação. Essa Siemens foi modificada pela eletroeletrônica. O próprio fecho tem o tarugo, e aí basta fechar a trava que o AMV fica tarugado. Se o AMV Siemens não foi modificado, é só deixar ele tarugado. Abra a tampa que permite a introdução da manivela. Abra também a tampa para a observação da seta, que indica a posição da chave. Afaste a guia ou lingueta para a introdução da manivela. Introduza a manivela e gire-a até o final do curso. Verifique o aparecimento total da seta, indicando a posição da chave. Caso a seta não apareça, volte a manivela para a posição inicial e refaça a operação. Caso haja algum problema, comunique ao CCO. Verifique se a agulha está totalmente vedada. Retire a manivela e introduza o tarugo, fechando a tampa da seta, e coloque o cadeado. Confirme a operação para o CCO. Para devolver esse AMV, abra a tampa, retire o tarugo, retorne a lingueta e tranque. Enquanto a gente mostrava a operação manual dos AMVs elétricos, talvez você tenha pensado:
Bom, eu só vou ter que fazer isso se o AMV estiver reverso para a minha rota, ou seja, se ele não estiver para a via da licença. Se você pensou isso, pensou errado. E o motivo é simples. Mesmo que ele esteja na posição correta, como ter a certeza que ele está travado? Portanto, se o sinal estiver apagado ou vermelho, depois de comunicar com o CCO ou com o CPT e receber autorização para a operação manual, se o AMV estiver na posição da licença, o operador precisa colocar o AMV em reverso e voltar para a posição da licença, contando as voltas da manivela para executar o travamento do AMV. Nós estamos chegando ao final desse vídeo sobre operação de AMV, aparelhos de mudança de via. Como vocês puderam ver, a operação desses aparelhos não é complicada. Por um lado, isso é bom porque facilita a vida e o trabalho. Por outro lado, isso pode gerar excesso de confiança, que é muito arriscado. Sempre que estiver operando e atravessando um AMV, certifique-se de fazer tudo dentro do padrão. Nunca dê chance à sorte. Nunca ache que está tudo certo. Tenha certeza. A sua segurança, dos seus colegas de ferrovia e das pessoas no entorno depende do cuidado com que você faz o seu trabalho. Obrigado pela atenção e um bom e seguro trabalho.